paz seja convosco, meus irmãos. Esbarrados. Esses desígnios são parados por tempo. E Deus, então, assim, luta para que sejam quebradas as barreiras e os próprios desígnios que Ele já determinou para cada um de nós possam se cumprir na nossa vida. Então, eu creio que nesse ano de 2024, Deus vai abençoar de uma forma poderosa. Então, nós vamos, nesse tema que o pastor Zonilton mencionou, nós vamos ler a palavra de Deus aí em Gênesis capítulo 1. Eu convido a igreja a ficarmos em pé e vamos ler Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e o capítulo também é o número 1. Primeiro capítulo, do versículo de número 26 em diante, para a abertura desse projeto de vida. Quem achou e pode dizer amém? Amém. Então vamos ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos. Fala comigo assim: e Deus abençoou, e disse-lhes: sede fecundos. Multiplicai-vos. Vamos repetir: multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora eu vou ler o 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será por mantimento. Fale assim comigo: Deus, tenha compaixão de cada um de nós. Permita, Senhor, que o pastor João, com o perdão, glória ao Filho e ao Espírito Santo abundante, é o tema da nossa campanha, do projeto de vida, o colheita abundante. Irmãos, ninguém colhe se primeiro não plantar. Ninguém colhe se primeiro não plantar. E ninguém planta se não tiver terra. E que essa terra esteja preparada e que essa terra seja fértil para a semente que nós temos. Para que nós possamos ter uma colheita abundante em 2024, a primeira coisa que temos que ter: semente. A segunda coisa: terra preparada. E a terceira coisa: que a semente esteja adequada com a terra que está preparada. O homem já foi feito por Deus com esse desígnio:
de crescer, multiplicar, e todas as árvores que têm semente servir para alimentação. E a primeira multiplicação que ele deu, a primeira multiplicação, foi que o homem enchesse a terra de gente. Isto é, o homem teria que plantar uma terra fértil, e cuja terra que Deus preparou para ser fértil para o homem foi a mulher. Se o homem manter relação sexual com outro animal, não ser um ser humano, significa a semente dele não vai entrar na terra fértil e, consequentemente, não vai gerar fruto e, consequentemente, não vai ter prosperidade, não vai ter colheita em abundância. No texto que foi lido, Isaac plantou e colheu no mesmo ano. É uma bênção quando se planta e se colhe no mesmo ano, e ainda mais, 100 por 1. Eu estava conversando com a minha esposa, nós plantávamos 1 grão de arroz. 1 grão de arroz. E se esse grão der um cacho grande de arroz, passa de 100 grãos. E a gente planta 1 grão de arroz, geralmente nasce um pé, e encostado naquele pé nasce um outro pé, nasce outro, às vezes até 3 pés. E depois que você colhe, você corta aquele arroz que já deu cacho, ele nasce novamente e dá uma segunda colheita. É colheita, abundância dentro do mesmo ano. Isaac plantou em uma terra boa. Mas qual era a terra boa de Isaac? Quando ele foi visitar Abimeleque, Deus falou com ele: fica aqui, que eu vou te abençoar nesta terra. E o que Isaac fez? Obedeceu a Deus. Até o dia que ele foi expulso pelo próprio Abimeleque, que falou que ele ficasse naquela terra. Após 20 anos que ele ali estava, ficou muito rico. Tudo que Isaac plantava dava. Tudo que Isaac ia fazer dava certo. A terra era fértil, a terra estava preparada, e tudo que se planta dá. Hoje eu pedi ao Senhor que nos desse semente e nos desse terra fértil para que pudéssemos plantar e colher com abundância, porque ninguém colhe com abundância se não tiver terra fértil. Jesus fez uma parábola a esse respeito, quando ele disse que passou com o Senhor semeando, e a semente era boa, a semente era fértil, a semente era a própria palavra de Deus que estava semeando, e a terra fértil era o coração dos homens, e muitos homens recebiam de bom grado, mas logo vinham os problemas da vida, vinha a preocupação com a riqueza, vinha a preocupação do dia a dia, e a pessoa perdia a fé. Uma outra semente boa, vindo de Deus, era jogada em terra de pedregulhos, nascia e logo morria. Não, mesmo sendo a semente boa, se a terra não for fértil, ele planta e não rega. Mas diz Jesus na parábola que plantou também em terra próximo, à beira do caminho, e passava, as pessoas arrancavam. É exatamente aqueles maus conselhos que o salmista Davi, no seu salmo 1, ele disse: bem-aventurado é o homem
que não se assenta na roda dos escarnecedores, não acata o conselho dos ímpios, e nem se detém, nem se para no caminho dos pecadores. A semente tem que ser fértil, a terra tem que ser preparada, para que possamos produzir frutos e frutos em abundância. Sem esses elementos, não tem como. Pastor, mas qual então é a semente fértil? Se tratando de alma, a semente fértil é a palavra, é o poder, são as virtudes, são os dons espirituais. Ao receber sobre vós o Espírito Santo de Deus, ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Receber o Espírito Santo com os dons operacionais, com os dons que operam maravilha, prodígio, milagre, ressurreição de mortos, cura de vida, restauração de alma, restauração de vida, restauração de lar. Semente muito fértil. A terra tem que estar preparada. Há uns 15 dias aproximadamente atrás, 20 dias por aí, eu preparei uma terra lá na minha roça. E logo em seguida eu joguei semente. No outro dia choveu novamente, 3 dias de chuva, foi uma bênção, a semente nasceu. Mas quando foi ontem, a minha irmã me ligou e disse: olha, o capim está morrendo, porque nós plantamos, está morrendo, muitos dias não chove. E eu falei: então vamos orar para que Deus mande agora o elemento essencial, a água, para que possa a semente que nós jogamos na terra crescer. E nós falamos: está decretado que choverá, e choveu. E ela hoje sempre me ligou: meu mano, eu glorifico a Deus, porque nós plantamos, estava morrendo, mas Deus mandou chuva e já amanheceu o capim verdinho aonde nós plantamos. Você não está percebendo? Precisa elementos para acompanhar a semente. Terra preparada, os nossos corações, semente preparada, a vivência da palavra de Deus. No Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem, isto é, próspero é o homem, que não obedece o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Pois serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cuja raiz fica lá na água, e as folhas não murcham, e dá o seu fruto na estação própria. Quantos podem glorificar o Senhor? Pastor, o que devo fazer se o nosso prazer não está na lei do Senhor? Se o nosso prazer não está na casa do Senhor? Se a casa do Senhor é apenas uma questão de conveniência para nós, só vamos quando estamos precisando, quando temos algum problema, significa que nós não temos prazer na casa do Senhor, e nem temos prazer na lei do Senhor. Mas se nós desprezamos o pecado, não é só desprezar o pecado, não é só não pecar, mas além disso tem que ter prazer, isto é, a terra tem que estar fértil, a terra tem que estar preparada. Aí sim a planta nasce e é regada com a água e dá as folhas não murcham, a pessoa alegre, a pessoa está sempre abundante. Por isso que Davi falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, quando nós estamos preparados desta forma.
é ir para a casa do Senhor, vamos adorar a Deus. Maravilha, mas você vai falar, mas eu estou com preguiça, a igreja não é muito boa, a palavra não vai ser boa, e começamos a colocar defeito, significa que o nosso prazer não está na casa do Senhor, não está na lei do Senhor, e consequentemente, como que vamos produzir se nós não estamos plantados junto à ribeira de água, que é a nossa raiz não esteja fundamentado na palavra, não esteja fundamentado na adoração de Deus, em Deus? Como vamos produzir fruto e vamos ter colheita em abundância? Meu grande questionamento hoje, nesse dia, é que todos nós possamos hoje receber da parte de Deus o dom de adorar a Deus, o dom de servir, o dom do prazer em servir ao Senhor, porque é a certeza que a colheita em abundância virá. Glorificado o nome do Senhor. Nós temos uma água que nos rege quando estamos fracos. Estava igual o capim que nós plantamos lá há uns 15, 20 dias atrás, estava morrendo por falta de chuva, e no momento que chove, no outro dia está verde, parecendo que estava chovendo há muitos dias. Às vezes nós nos encontramos dessa forma. Aí vamos buscar socorro aonde? No Senhor. Da onde vem o nosso socorro? Do Senhor, que fez os céus e a terra, que tem um domínio sobre tudo. Irmãos, esse domínio foi dado ao homem lá no Jardim do Éden. E tivéssemos domínio sobre todas as árvores que dão semente, domínio sobre os peixes, sobre as aves, e domínio sobre a terra. No momento que você está preparando, domínio. No momento que você toma a decisão de preparar, mas eu sou uma terra seca, eu sou uma terra triste. Então prepare essa terra seca, prepare essa terra triste, prepare com o Espírito de Deus, e o Espírito do Senhor vai te fortalecer. De onde vem meu socorro? Meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Aí o Senhor te fortalece, você vai ter o sentido da vida em adorar a Deus, em servir ao Senhor. Eu estava conversando com a minha neta, uma situação que aconteceu comigo. Eu passei 3 dias, 3 noites no mato, fugi da casa dos meus pais. Eu era criança, 13 anos, e primeiro passei 3 dias, 3 noites no mato. Vencendo os 3 dias, 3 noites, eu cheguei em um lugar, que esse lugar está marcado, é perto da sepultura do meu pai hoje. Tem uma estrada profunda, e ali eu estou naquela estrada, sentei na beirada da estrada e falei: Jesus, eu não quero ficar longe dos crentes, eu não quero deixar de te adorar. O meu pai quer me bater até eu deixar de ser crente, eu prefiro morrer. E antes que ele faça essa judiação de mim, eu vou embora. Sair sem saber onde ia beber, sem saber onde ia comer, quem ia me dar apoio, sem emprego, sem dinheiro, sem nada. De madrugada, meia-noite, saí em direção ao Tupirama. Cheguei em Tupirama, não sabia quem poderia me dar apoio. Mas eu tinha certeza que aquela oração que eu tinha feito um dia anterior, Deus iria providenciar alguém para cuidar de mim. Deus iria providenciar, eu tinha certeza absoluta. Mas, andando de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, não tinha chegado solução. E eu comecei a chorar. De repente, o Senhor encontrou comigo, eu estava chorando, eu contei para ele a história. Ele disse: você quer ir trabalhar na minha lavoura? Você vai arrancar batata, arranca mandioca, vem vender na feira,
volta, toma um banho, volta para a escola. Aí aquele senhor veio do Rio de Janeiro para morar em Tupirama para me dar apoio. Às vezes a nossa terra está seca, só que nós temos uma fonte de água viva. Temos uma fonte de água viva que é Cristo, que nele nós pedimos socorro e Ele nos socorre. Irmãos, eu não tenho dúvida que a única oração que Deus não deixa de ouvir é quando você clama pela presença dEle, pela misericórdia dEle, porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre, é ininterrupto, não tem interrupção. A misericórdia do Senhor ninguém interrompe, porque Ele é Deus de misericórdia. Não precisa pedir para ficar rico, não precisa, basta você receber da água da vida, que deixa você com a folhagem verde e que faz você produzir um fruto no tempo certo, encontrar uma pessoa no tempo certo, encontrar um negócio no tempo certo. Tudo que você precisa vem no tempo certo, porque é o fruto que Deus prepara para cada um de nós. Não tenho dúvida disso, meus irmãos. Assim como Isaac passou por todos esses problemas, que eu creio que durante esse projeto de vida, isso vai ser destrinchado, toda a história de Isaac, toda a história de Israel, toda a história de Abraão. Todos eles passaram por problemas difíceis. Todos eles. Rebeca passou 20 anos orando para que pudesse produzir um filho. Era uma terra estéril, não era terra fértil. Foram 20 anos de oração. Às vezes nós não tentamos orar uma semana, não tentamos orar um ano. Eu orei 33 anos, 3 vezes por dia para Deus salvar a minha mãe. 33 anos de oração. A esposa de Isaac foi 20 anos. Aí ficou fértil. Aí veio, mas só que os meninos brigavam dentro. Sugava a vida de Raquel. Sugava, brigava dentro. Eu ficava preocupado. Meu Deus, se isso é a felicidade, eu prefiro morrer. Que tristeza! Eu ver os meus filhos lutarem aqui dentro do meu ventre. E quando nasceu o primeiro foi ruim, fui ver o segundo agarrado ainda no calcanhar, veja pouco. Significa aquele que é seguro no calcanhar. E querendo tomar o lugar do outro de qualquer jeito, ele abriu que estava dentro. Aí sabe o que Deus falou para Raquel? Porque dentro de você tem 2 nações. E o mais novo vai mandar no mais velho. O mais velho vai ser submisso ao mais novo. Outra tristeza para a mãe. Era a promessa de Deus. Então toda aquela história de Isaac, Esaú, de Jacó, Esaú, toda essa história já estava no plano de Deus. Quando estava no ventre, Deus falou para a mãe, que Deus vai vir os seus profetas, os seus planos. Olha, tem 2 nações dentro de você. E uma vai ser mais poderosa do que a outra. E depois o irmão falou, você me enganou, você me passou, você me enganou com direito à primogenitura, você me fez eu vender a primogenitura, e agora você me toma a bênção do meu pai. Mas estava na promessa. Sermos férteis está lá na promessa. Quando Deus fez o homem, que nós lemos aí Gênesis 1, 26, 27, 28, está na promessa.
Às vezes, meus irmãos, temos dificuldade de fazer com que Deus cumpra as promessas por causa dos nossos desejos pessoais. Nós dificultamos Deus cumprir em nós a promessa que Ele prometeu antes que nós nascêssemos. Existem muitas pessoas que acreditam que toda a nossa vida já está traçada, e eu creio nisso. Só que eu creio também que nem tudo que está traçado por Deus se cumprirá, porque tem pessoas que morrem sem que tudo que está na sua vida se cumpra. Aí o que Deus faz? Passa para o filho. Nós vemos isso. O que Deus prometeu para Adão não foi cumprido. E Deus passou essa promessa para os profetas, para os reis, para os sacerdotes. Toda a sua história nós vemos um sucessor para cumprir a promessa. Até que veio o segundo Adão, que é Jesus, para cumprir a promessa que Deus tinha feito ao primeiro Adão. Todo esse pessoal aí atrapalharam Deus cumprir com a promessa. Todo esse pessoal atrapalharam. Crente, não crente, judeu, não judeu, reis, sacerdotes, servos livres, todos atrapalharam. Todos abriram brechas e deixaram o inimigo plantar uma semente, mesmo que a semente verdadeira estava ali. Foi o que o dono da fazenda questionou para Jesus na parábola. Senhor, mas a semente era boa, a semente era a tua palavra. E enquanto a gente dormia, enquanto o semeador dormia, veio o enganador e semeou joio no meio do trigo. Hoje, nesta noite, Deus fala conosco: cortar as brechas do mar.